Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao vídeo de leituras do mês de abril, onde falarei... Tá caindo as coisas? Onde falarei com vocês sobre as minhas 15 leituras, tá? Antes disso, se inscreva no canal se não for inscrito, ative notificações, deixe o like no vídeo e se for comprar alguma coisa, use meu link da Amazon que vai estar aqui embaixo, tá bom? Me siga lá no Instagram também, todas aquelas coisas, tá? Vou falar pra vocês, então, os livros que li este mês. Lembrando que tem vlog com todas essas leituras. Então, se você quer saber mais detalhado ou a minha opinião no momento em que eu li o livro, vai assistir os vlogs, tá? Mas aqui eu vou resumir pra vocês. Assiste os vlogs e assiste esse vídeo, tá bom? Mas assiste esse aqui primeiro, caso você não tenha assistido os vlogs, tá? Mês passado eu fiz por ranking, fui do pior para o melhor. Esse mês eu não separei assim. Eu só vou falar realmente o que eu achei do livro e a nota pra vocês. E acredito que nem vai estar em ordem, porque precisava tirar uma foto. E aí tirei uma foto pro Instagram das leituras e ficou tudo aqui, ó. E aí eu vou ir pegando daqui mesmo, tá? Então vai ser desse jeito. Vou pegando aleatório e vou falando pra vocês, tá? Então vamos começar por este daqui. Foi o único quadrinho que eu li no mês, é o Day Tripper. Eu dei a nota... Vou pegar minha cola aqui, tá? Meu caderninho. Eu dei a nota 3,5. Eu gostei bastante desse quadrinho. É um quadrinho que fala sobre vida e morte. Aqui a gente tem o protagonista, ele é um jornalista e ele escreve obituários. E aí ele leva uma vida meio simples e tal, mas toda hora acontece alguma coisa e aí ele morre. Então ele vive várias vidas aqui, um pouquinho diferente da outra. E cada vez que ele morre, ele tá numa idade diferente também. E aí tem um obituário embaixo falando sobre o que ele viveu, enfim, como ele estava, né? É um quadrinho legal, é um quadrinho nacional, são dois irmãos que escrevem. E eu achei interessante, assim, claro, não achei o máximo, mas achei bem legal, passa uma mensagem, assim, é bem reflexivo sobre como a gente tá vivendo a nossa vida, a importância das coisas. Ele tem um problema aqui com o pai dele também, então explora um pouquinho isso, tá? Então, este daqui foi o quadrinho que li, tá? Aí... eu li A Princesa e o Goblin, que é um clássico. Eu apoiei no Catarse. Esse e a Princesinha, as edições são lindas, da Wish, da editora Wish. A letra é da mesma cor. Eu achei que a letra ia ser verde, mas acho que ia ficar ruim de ler, né? E esse livro, gente, deixa eu ver que nota eu dei. 3, tá? É um livro bom, mas é um livro bem infanto-juvenil, tá? É bem sessão da tarde, muito mais do que... Claro que nunca passou na sessão da tarde, não que eu tenha visto, muito mais que a Princesinha. A Princesinha é um livro reflexivo, é um livro que gera empatia, emociona, você fica sensibilizado pela história dela, simpatiza muito com ela. E aqui não, aqui é uma coisa mais contos de fadas mesmo, sabe? Tem princesa, tem goblin, goblins são os duendes, não é duendes, gnomos. Vivem embaixo da terra e aí eles ficam cavando, moram ali. E aí um dos mineiros encontrou o esconderijo deles, eles querem fazer um ataque ao castelo onde tá a princesa fica super amiga de um filho dos mineiros. É basicamente isso, tá? Não dá pra esperar muita coisa, é uma leitura rapidinha, boa, mas não é assim um livro marcante, tá? É bem esquecível essa história, confesso pra vocês, tá? Aí, vamos pegar aqui. Eu li esse clássico que é O Retrato de Dorian Gray. Para esse livro eu dei a nota 3 também, achei um livro bom. Não achei tudo aquilo que falam, tá? Eu esperava um pouco mais de plot twist e tal, mas não, desde o começo a gente já meio que entende a história, já sabe o que vai acontecer. E fica bem linear, assim, dessa forma, não tem grandes acontecimentos, mas é um clássico, né? Não dá pra esquecer disso. A capa é linda, a edição é linda, e ele tem uma grande importância, porque o autor falou aqui meio que abertamente sobre o homossexualismo, e naquela época era tipo um crime, assim, então ele foi bem precursor, assim, desse assunto. Então é um livro bem importante, cheio de polêmicas e tal. Gostei muito de conhecer. A minha relação com clássicos, acho que já expliquei pra vocês muitas vezes, é de realmente conhecer. Eu não tenho pretensão de amar ou de odiar nenhum dos livros. Eu gosto de conhecer as histórias, porque as histórias são muito mencionadas em outros livros, ou as pessoas sempre comentam sobre o livro. Então, se eu leio, já vou saber o que a pessoa tá falando, o porquê, né? Então, eu gosto muito de ler clássicos por conta disso, tá? Próximo.
Esse daqui foi o favorito 5 estrelas do mês, As Pequenas Alegrias. Eu amei esse livro, gente, foi um livro maravilhoso, eu enchi de marcação aqui. É um livro que fala sobre maternidade, mas de duas formas diferentes. A gente tem duas protagonistas aqui. Uma delas recém teve um filho prematuro, tá sofrendo na UTI, tá passando por todas aquelas dificuldades que tem no começo, inseguranças, então essa parte é bem triste, eu passei por isso. Não exatamente assim, então me identifiquei muito. E também me identifiquei com o outro lado da história, que é uma mulher que tá com seus 50 e poucos anos, os filhos já saíram de casa, ela está sozinha, não sabe o que fazer, ela não sabe quem ela realmente é enquanto pessoa e não só mãe, né? Ela sempre viveu para os filhos, então ela tá meio perdida, ela precisa encontrar outras atividades. Enfim, eu consigo me ver no lugar dessa mulher também daqui a uns anos. Não, espero estar casada ainda, né? Se Deus quiser, mas assim, sentindo falta do meu filho perto de mim. Eu já sinto falta quando ele não fica perto, até mesmo quando ele vai na escola, eu sinto a ausência dele, então acho muito triste. E a minha mãe também, consigo identificar nessa pessoa, porque ela também mora sozinha, sou só eu de filha, então ela não tem mais ninguém, não tem marido, não tem outros filhos, os pais já morreram, então ela se sente muito solitária e ela está sempre reclamando disso. Então esse livro me tocou muito profundamente e pessoalmente. E se eu ficar lembrando, eu fico emocionada. Mas super, super recomendo pra você, gente. Uma leitura maravilhosa. Se você não é mãe, você vai curtir esse livro da mesma forma, porque afinal de contas você é filho de alguém. Então, eu sempre falo isso. Sobre livros de maternidade, não é só sobre a mãe, é sobre o filho também. Então, leiam. Por favor, lembrem de mim, tá? Porque eu já falei tão bem desse livro. Um dia eu vou reler, tá? Porque ele é muito, muito legal mesmo. O próximo é O Pequeno Café de Copenhague. Para este livro, eu acho que... Gente, esse foi um mês de leituras medianas, tá? Porque eu dei muito 3, 3,5, tá? Esse aqui foi 3 também. Poderia ter sido uma nota maior? Poderia, mas o romance me incomodou um pouco, tá? Não focou tanto no crescimento pessoal da protagonista, mas mais no romance. Aconteceram algumas coisas muito clichês do romance no começo, assim. A primeira interação dela com o carinha que vai ser o par dela... assim, sem saber, sabe? Não deu dica nenhuma de que seria, eu já saquei na hora pela forma que eles interagiram. E aí depois eles interagiram de novo, ele falou o nome dele ali, eu pensei, ah, já sei, já sei. E aí depois de novo, teve uma parte aqui do passaporte, quem leu vai saber, não, é uma parte que eu destaquei, tá? Não pode ser que passe despercebido pra você. Mas a parte em que ela olha o passaporte, vê a foto do cara. E aí, tipo, ela não reconhece o cara. Como que você tá com a foto e não vai reconhecer que é a mesma pessoa? Achei estranho, tá? As atitudes dele, do protagonista masculino, meio irritantes, algumas vezes. Mas eu gostei bastante do lugar, desse conceito, que eu esqueci o nome já. Que eles utilizam muito lá. Dinamarca, que é o país mais feliz do mundo, um estilo de vida assim mais aconchegante, mais caseiro, de você arrumar a tua casa para receber um pequeno grupo de amigos, tomar um chá, um café, uma mantinha, sabe? Aquela coisa gostosa e aconchegante, bem caseira. Então eles usam muito esse estilo de vida lá, e o que dá muito certo as pessoas usam na arquitetura também e tal. Eu não conhecia esse termo e eu esqueci, eu tô tão triste que eu esqueci. Mas enfim, e eu super pratico isso já, então achei muito legal essa parte, conhecer os lugares, os pontos turísticos. E o grupo de amigos que se formou aqui também, que são jornalistas, que foram fazer uma viagem, né, uma press trip, acho que é isso, pra conhecer o lugar. Enfim, o cliente dela, da protagonista, queria que ela levasse jornalistas, porque ele quer abrir uma loja e quer usar muito esse estilo, e ele é de lá, a mãe dele mora lá e tem um café. E ele queria que as pessoas conhecessem, né? E sentissem na pele como é. Então ela teve que organizar essa viagem. Ela trabalha numa agência de marketing. E aí ela levou todo mundo. E aí cada um tem suas peculiaridades e tal. Só que eles acabam se tornando muito amigos, muito parceiros, muito companheiros. Essa parte eu gostei bastante. Mas o romance não curti muito. Muito daquele negócio de falta de comunicação no final também, sabe? Então assim, achei meio clichêzão, tá? Vamos para o próximo. Eu vou falar esses dois juntos, tá? Porque fazem parte da mesma série. Eu dei nota 3 para os dois. Eu li O Encontro de Sombras. Achei ele bem mediano, achei ele muito sem acontecimentos, muito parado. E assim,
O que me dificultou a continuar essa série é porque faz tempo que eu li, acho que eu li em 2018, eu amei o primeiro, Um Tom Mais Escuro de Magia, achei muito sensacional, diferente, com todas aquelas Londres. A gente tem Londres branca, preta, cinza, vermelha, vermelha onde tem magia, cinza não tem magia, a branca tem um esquema lá, a preta ninguém vai, então a gente conhece dois protagonistas aqui, uma que é uma ladra e tal, e ela tem ali uns poderes que ela não sabe muito identificar o que é. A gente tem o Mago Antari, que é o nosso protagonista, o Kel, né? Que é muito legal também. Então, assim, a história é legal. Só que como eu demorei muito pra ler, eu perdi total a vibe desse livro. Eu não tinha interesse em ler. Isso me dificultou um pouco a leitura. Não que a leitura seja tão difícil, mas assim, o meu ânimo, a minha empolgação com a leitura, não tinha empolgação, sabe? Acontecia as coisas e eu ficava, tá. E com o terceiro volume e último, aconteceu a mesmíssima coisa, tá? A mesma coisa. Ele é um livro que tem acontecimentos? Tem pequenos acontecimentos ao longo do livro, mas nenhum deles me fez ficar impressionada ou foi um grande plot twist que eu pensei, opa, o que tá rolando aqui, hein? Tipo, foi assim, seguindo, só lendo e ok, terminei, tá bom, ótimo, excelente. Foi tipo isso, tá? Eu tenho um grande problema com as continuações da Victoria Schwab. Eu gosto muito dos primeiros livros, mas as continuações sempre me decepcionam. Eu tenho a impressão... Esse aqui meio que não foi tão decepção, assim. Só que eu não curti tanto, poderia ter curtido, né? Mas os outros que eu li a continuação eu não gostei. Eu acho que ela perde muito a mão na continuação. Ela faz um primeiro livro muito bom e aí depois parece que é outra autora escrevendo. O único que eu achei bem parecido com o primeiro livro foi aquele dos fantasmas, sabe? Cidade dos Fantasmas, Túnel de Ossos. Eu não achei que Túnel de Ossos é muito ruim. Então acho que ali ela manteve o ritmo dela. Mas eu só espero, assim, sinceramente, gente, que ela não faça uma continuação pra Ed LaRue, porque senão vai acabar com a minha história. Enfim, vamos para o próximo. Esse aqui foi uma grande decepção, o Jogo da Mentira. Eu dei a nota 2, acho que foi a menor nota do mês. Achei um thriller bem fraco. As explicações, sabe? Aqui é um grupo de amigos que é aquele básico, um dos clichês de thriller, né? Um grupo de amigos que fez alguma coisa no passado, e aí passa assim, tipo, 15 anos, e agora eles ainda vão ter as consequências, né? Acharam um corpo ou ossos num rio lá, perto de onde uma delas morava e todas estudavam lá, e aí uma delas manda mensagem pedindo ajuda, daí todas elas voltam pro lugar, começam a conversar e tal. É muito estranho, assim, essa amizade delas, muito esquisita. E as explicações, assim, não me convenceram, as justificativas não me convenceram, e o final também achei bem qualquer coisa, assim, então foi bem decepcionante esse livro, viu? Não recomendo muito pra vocês, não, infelizmente. Nem vou falar muito sobre a história, né, pra não estragar caso você leia. Mas não é uma das minhas grandes recomendações do mês, não. É uma decepção, infelizmente, tá? O próximo livro, gente, aí é outro thriller, tá? Só que esse aqui não foi uma decepção. Esse aqui eu dei nota 4. A Kara Hunter é a mesma autora de Onde Está Daisy Mason, que eu gostei bastante. Eu não sei se eu gostei mais do outro ou desse ou igual, mas acho que é no mesmo nível, tá? Aqui a história basicamente é: o vizinho está reformando a casa e tal, ele quer fazer uma adega no porão, e aí ele começa a arrumar, contrata, né, pessoas, e eles estão mexendo na parede e tal, de repente a parede cede, cai, e do outro lado do porão do vizinho, o que que nós temos? Temos uma mulher, toda acabada, assim, né, sofrendo e tal, presa no porão, né, e do lado a gente tem uma criança, um menininho, pequenininho, junto com ela. Aí é chamada a polícia, enfim, e interrogado o dono da casa, que fala que não sabe de nada, e ele tá com muita demência, ele tá com Alzheimer e tal, fazendo umas coisas bem esquisitas, assim, e a gente não sabe se ele tá falando a verdade ou não. Aí os vizinhos acham ele muito esquisito, ele tem umas atitudes meio esquisitas, algumas coisas encontradas na casa dele são estranhas, então a gente fica tentando descobrir junto com o investigador o que aconteceu. Essa mulher que tá ali tá muito em choque, ela não fala, ela demora pra contar as coisas. Tem uma outra mulher na jogada aqui também. E aí tem uma outra história que se entrelaça de um desaparecimento da mulher de um cara que também... E aí acaba sendo... Ai, não posso falar.
Quase nenhum spoiler. Mas as duas histórias se entrelaçam, tá? E o final, gente, assim, as teorias que eu criei não era nada, tá? Foi totalmente ao contrário. Achei bem, assim, legal o final. Achei bem impressionante, diferente, surpreendente. Meio que me explodiu a mente, assim, no final. E aí, depois que eu fui entender umas coisas ali do final que não era bem o que eu tinha pensado, mas mesmo assim valeu super a pena. Então esse daqui eu super recomendo pra vocês, tá? A escrita da cara é muito boa, não tem diálogos e... Não tem diálogos, não tem capítulos, então é aquela urgência de você continuar lendo e lendo e lendo, meio que te obriga a só seguir a leitura, né? E uma coisa boa que ela faz, ela coloca as entrevistas. Aqui eu achei legal que tinha um mapa, tinha ó, sabe? Então, mapa, os registros de provas pra você ler. Então, é como se você estivesse investigando junto com a polícia, né? Isso é bem legal, fica bem imersivo, né? Vamos para o próximo. Essa foi a última leitura que eu li esse mês, tá? Eu dei nota 3, ganhei de aniversário também este livrinho aqui. E esse livro é um livro muito bom. Ou é um livro bom? Não sei, é um livro bom. Por isso que eu dei 3, né? Ele é um clichê, né? A gente tem uma patricinha super mimada, ela acabou de terminar um namoro, tá meio triste e tal, e aí ela faz uma super festa lá num hotel que não era pra ela ter ido, ela acaba sendo presa, e aí o padrasto dela, que é o que sustenta ela, fala, ó, você vai passar um tempo lá na cidade onde você nasceu, tem um bar abandonado lá que era do seu pai, que já morreu, né? E você vai ficar lá 3 meses pra ver se você melhora um pouco. E ela acaba indo, a irmã dela acaba indo junto. Aliás, eu acho que vai ter um próximo livro nesse mesmo universo com a irmã, porque rola umas coisas ali no final com a irmã, e eu já no meio do livro eu tava pensando nisso e só confirmou as últimas páginas das cenas extras. E aí lá ela conhece o Brandon, que é um pescador, ele é super fechado, ele já foi casado há 7 anos, mas a mulher morreu, então ele usa aliança todo esse tempo, ele gosta muito da rotina, ele sempre faz as mesmas coisas, ele é capitão, né? Sempre come a mesma coisa no mesmo lugar, então ele não muda muito, e com a chegada dela, a vida dele muda de cabeça pra baixo, porque daí ele acaba ajudando ela em algumas coisas, eles se apaixonam, só que ela é muito insegura, porque ela acha que as pessoas só gostam dela porque ela é bonita, ou porque ela é rica, ou porque ela tem um corpo bonito, sabe? Não dão um devido valor a ela. E ali ela mostra que ela é uma pessoa muito boa, muito gentil, muito carinhosa. Então ela mostra o verdadeiro valor dela e de que ela é capaz realmente, os dois se apaixonam. Enfim, né? Tem algumas adversidades ali, só que o que eu gostei nesse livro é que nenhum dos dois quer mudar o outro. Ele não fala que ela deve se vestir diferente, que ela não deve gostar das coisas luxuosas que ela gosta, e ela também não reclama dele. Então, assim, essa parte é legal, eu gostei muito disso. O crescimento dos dois é legal de acompanhar também. Ela se apaixonando pela cidade, pelos moradores dali, é muito legal também, mas é um clichê, né? E tem várias cenas hot, tá? Só pra avisar pra vocês, tem umas 4 cenas bem quentes, bem descritivas, então tome cuidado aí com a idade e indicação etária desse livro, porque é realmente um livro adulto, tá? Vamos para o próximo. Tá quase acabando, gente. Aí eu li este livro aqui, eles vão cair, né? Mas vamos deixar eles assim. Este livro aqui, que foi o livro de leitura coletiva do Justi Clube, né? Do mês de abril, Preço de Noiva, da Muxia Mecheta, a mesma autora de As Alegrias da Maternidade. Eu gostei mais do outro livro. Esse aqui é uma história mais rapidinha, então ele não tem tanta profundidade, tantos detalhes, mas mostra também tudo que essas mulheres sofriam naquela época. Eu acho que até hoje ainda tem muitas comunidades que praticam a mesma cultura que eles praticavam, então a mulher meio que não serve pra nada, só pra gerar filhos. Aqui eles se apaixonam, essa parte é legal de ver, duas pessoas que ficam juntas não porque são obrigadas, mas porque gostaram, só que até elas ficarem juntas não é muito fácil também. E eu até comentei nos stories e nas nossas conversas também, que esse tipo de livro me deixa com muita raiva, porque eu acho muito injusto que as mulheres passavam. A luta das mulheres vem de muitos anos e continua e vai continuar pelo jeito, porque as coisas mudam a passos de formiga, né? E aqui, nossa, eu fico muito indignada da forma que eram tratadas as mulheres, então eu fico um pouco, aflita lendo esses livros, tá? Mas enfim. O próximo livro é esse livro aqui, que também ganhei de aniversário. Em Busca de Cinderela e Em Busca da Perfeição. Para esse livro, eu dei nota 3,5, tá?
Porque, assim, o começo do livro na verdade, são duas histórias, mas bem na real é uma continuação da outra, tá? Em Busca da Cinderela já tinha sido lançado em 2015, é um spin-off de Um Caso Perdido, é a história dos dois melhores amigos dos protagonistas, tá? É do Daniel e da Six. E aqui a história começa, eu não sei se conto pra vocês porque é tão curtinho, mas enfim, são duas pessoas que se encontram no armário da escola, ou do ensino médio, não sei. E não se conhecem, tá tudo escuro, não se veem, né, mas acabam conversando, enfim. E acabam dormindo juntos. E nunca mais se veem, não sabem o nome, e um ano se passa, e agora as coisas começam a acontecer depois desse um ano, tá? E, assim, revirei os olhos muitas vezes nesse livro no começo, porque o romance é muito Stalov, é aquela super conexão, sabe? Ai, as pessoas se amam demais, não podem ficar juntos, e aí vamos fingir que nos odiamos porque as pessoas não podem descobrir que estamos juntos. Ai, meu Deus, eu preciso vê-la, eu não aguento ficar longe, coisas assim, sabe? Então, enfim, são adolescentes, né? Mas eu até questionei quando eu falei sobre esse livro lá no Instagram, eu questionei que será que na vida real existe isso? E aí uma menina veio e falou pra mim, existe, porque eu passei por isso. Então eu falei, olha que interessante, né? Existe realmente essa super conexão com outra pessoa, que parece que você já conhecia a pessoa, e é um amor muito grande, assim. Enfim. Aí essa primeira história eu achei ok, né? Esse primeiro spin-off, conto, novela, não sei como chamar. E aí eu fiquei, tá, acaba assim? Tá bom, nada de muita explicação. E eu acho que sim, precisava dessa continuação. Precisava muito, porque quem deve ter lido na época que lançou deve ter pensado, poxa, só isso mesmo? Assim, o livro em si não é necessário para a história de Um Caso Perdido, tá? Acho totalmente desnecessário. Mas ele, como um livro novo, é interessante que tenha uma continuação. E essa continuação acontece 3 meses depois, tá? Da primeira história. E o final de todas as suas imperfeições se conecta com esse livro aqui. Então, você tem que ter lido todas as suas imperfeições, senão você vai pegar um baita spoiler, tá? Então, a continuação liga as duas histórias aqui. Isso eu achei muito legal, foi o que aumentou a minha nota. E eu até chorei, tá? Até me emocionei com o final, porque tem um tema ali que eu gosto muito de ler em livros, então foi legal. Então, assim, vocês acham que você precisa ler esse livro? Não, não precisa. Se você gosta muito de todas as suas imperfeições, eu recomendo. Se você gosta muito de Um Caso Perdido, né? Leia também, porque aqui aparece bastante os protagonistas. O Holder, a Sky aparecem bastante aqui também. Então, é um livro aí pra quem é fã de Colleen Hoover, né? Vamos para o próximo. Esse livrinho aqui, eu li Rotina Criativa. Esse aqui eu acho que eu dei 3,5 também. É um livro muito colorido, muito bonito. E no início, né, quando eu li Rotina Criativa e Hábitos que Mudam, eu pensei, vai ensinar a gente a ser mais criativo, tô precisando. Só que não tem nada a ver. É como você transformar a sua rotina de uma forma mais criativa, como você se organizar melhor, sabe, no seu dia a dia, com as tarefas que você precisa fazer, como você lidar com as falhas, encaixar as coisas. Eu achei um pouco redundante pra mim, tá? Porque eu não sou virginiana, mas o meu ascendente é virgem, pelo que eu descobri, pelo que eu andei pesquisando aí. Então, eu sou, de fato, um pouco organizada, não nem todas as áreas, mas eu sou. Então, eu já pratico muita coisa aqui, então achei assim, pra mim, eu não sou público-alvo desse livro, não é muito necessário. Mas se você é uma pessoa que gostaria de se organizar melhor, que a tua vida tá meio bagunçada, que você não sabe muito o que fazer, ele pode te ajudar, tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha nesse livro, tá? Hábitos que Mudam, tem um Instagram já, então dá pra dar uma olhadinha lá também sobre o que fala, tá? Aí, as minhas duas últimas leituras que eu tenho pra mostrar pra vocês é o livro da Tag, de abril, O Beijo do Rio. Eu sempre leio o livro logo que chega, né, no começo do mês. Esse aqui eu dei a nota 3,5 também. Eu comecei não gostando muito. Primeiro de tudo, eu tava com preconceito de ler esse livro, não sei porquê. Eu tava pensando, não vou gostar desse livro, eu não quero ler esse livro, tá? Acabei lendo no começo, eu pensei, viu, eu sabia que eu não ia gostar desse livro. Tem uma cena aqui de um teatro, e aí eu não curti muito, não a cena em si, o jeito que estava sendo contado ali. É um teatro de Romeu e Julieta, só que na verdade é Romeu e Júlio, tá? E aí meio que choca a cidade ali, porque eles são muito religiosos. E aí na hora da morte, do fim, né, da encenação, um personagem realmente morre de verdade. E aí eles precisam investigar o que aconteceu ali, né? E aí que a história começa a ficar interessante. Entra um outro personagem aqui que morava nessa cidadezinha que eles moram, se passa no Brasil, tá?
E aí ele volta pra esse lugar pra tentar ajudar, porque era o melhor amigo dele, e não era só muito amigo dele, tinha algo a mais, né? Então a esposa do cara que morreu vai atrás desse... Eu acho que é Sérgio o nome dele. Então onde que eu tirei Sérgio, gente? Daniel. É Daniel o nome dele. E aí ele vai voltar ali e vai tentar ajudar. Só que ele tem muito trauma naquela cidade, porque aconteceu muita coisa ruim pra ele. Então ele tem pesadelos até hoje sobre o que aconteceu. E só lá no final que a gente vai descobrir o que realmente aconteceu. E assim, é bem chocante, viu? Acabei gostando bastante da investigação. Foi bem legal esse livro. Dá pra gente ficar super de olho no Stefano Volpe, que é um autor bem bom, tá? O último livro, então, eu dei a nota... Vamos deixar aqui... Nota 3 também, que foi As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. É um romance policial, tá? Não é totalmente ficção científica, mas tem muita ficção científica aqui, tá? É um lugar bem diferente, eles moram numas cavernas de aço, realmente, eles não têm contato com a natureza, porque tá muito saturado, né? Tem muitos habitantes. E aí a gente tem os robôs aqui também nesse lugar, e eles são... robôs normais, assim, que fazem as atividades. Só que tem um único, que é o Daniel. Ele é um robô bem humanoide, assim, super parecido com humanos, se passa total por humanos. E ele mora na Vila Sideral, que é um outro lugar que fica fora dessas cavernas. E eles não se dão muito bem, esses dois grupos de pessoas, né? Só que acontece um crime, o cara que criou ele é assassinado. E aí eles precisam descobrir, e o nosso protagonista, o Elijah, ele é policial, então ele vai ajudar a descobrir e os dois vão ser parceiros, só que ele não gosta de robô. E daí a gente vai vendo ele mudando de ideia conforme conhecendo o novo parceiro dele. É interessante, eu não sei se eu fiquei com vontade de continuar, tá? São 4 livros essa série. Há pouco tempo lançou o último, que estavam se esperando assim há muitos anos que lançasse, lançou. Mas eu não sei se me despertou realmente a vontade, sabe? Eu achei assim bom, mas assim, bom pra livro clássico de ficção científica. Mas nada que me empolgasse, assim, que eu ficasse tão curiosa, né, com a continuação. Então, acho que eu vou acabar não lendo, tá? Mas está lido, fiquei conhecendo. Achei um livro bom, não achei ruim, não. Mas não me empolguei tanto assim. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui, gente, quase meia hora de vídeo. Mas a gente precisa... Isso que eu nem contei as histórias de todos os livros, né? Mas então, como eu já falei pra vocês, vocês voltam lá nos vlogs pra saber melhor, tá? Agora me conte qual foi seu livro favorito ou a sua decepção do mês de abril. Comente aqui que eu quero muito saber, tá bom? Beijo e até mais!